O beabá da sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade, este é o episódio 211, Moda Sem Culpa. E para falar desse tema, hoje aqui no Beabá da Sustentabilidade, que a gente recebe a Isabela Chuzit, que é fundadora e CEO da Linus. Isabela, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, pessoal. Super feliz de estar aqui falando com vocês. Olá, Isabela, bem-vindo ao Beabá. Olá a todos que estão nos ouvindo ou assistindo. Olá, Gustavo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos explorar um pouquinho o que a Linus tem feito aqui no mercado brasileiro, e não só aqui, né? A Isabela conta tudo pra gente. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana. Boa, animada. Bom, hoje nós vamos mergulhar no mundo da moda sustentável, um movimento que vai muito além das peças de roupa, apresentando uma mudança de mentalidade sobre como consumimos, produzimos e nos relacionamos com o planeta. Enquanto a indústria da moda é responsável por 10% das emissões globais de carbono, mais, por exemplo, que os voos internacionais e o transporte marítimo juntos, surge um novo consumidor, aquele que busca marcas com propósito, transparência e impacto real. E é nesse cenário que a Linus se destaca, criando a primeira sandália vegana e 100% reciclável do Brasil, com energia solar na fábrica, compensação de carbono via reflorestamento e parcerias com ONGs como a UPAM, que é a Operação Amazônia Nativa. A Linus prova que é possível conciliar design, conforto e responsabilidade socioambiental. E agora, com seu primeiro relatório de sustentabilidade, a marca detalha números impressionantes, com 12 milhões de litros de águas poupados e 693 toneladas de CO2 evitadas. Trazendo já a Isabela para a conversa, como é que surgiu a ideia de criar a primeira sandália vegana e reciclável do Brasil? E quais foram os maiores obstáculos no desenvolvimento desse produto e da cadeia sustentável da Linus? Legal. A Linus, como produto, surgiu de uma necessidade minha, na verdade, de alguns fatores, assim, da minha vida. Então, a ideia de empreender começou por uma insatisfação minha com o mercado de trabalho tradicional. Eu trabalhava em empresas multinacionais e eu era extremamente infeliz, sentia muita falta de trabalhar com algo que trouxesse propósito para o meu dia a dia. E eu sempre soube que sustentabilidade era o tema que mais ecoava dentro de mim, a causa com a qual eu gostaria de trabalhar. Paralelo a isso, eu tenho uma condição física que chama hiperfrouxidão ligamentar, e por mais tranquilo, né, que isso seja, não é nada grave, eu sempre tive que fazer fortalecimento minha vida toda para não gerar uma sobrecarga nas minhas articulações. E aí, em 2017, eu estava trabalhando numa empresa bem pequena, e na qual eu fazia home office. E por conta de um estilo bem casual, despojado que eu tenho, eu passava o dia inteiro descalça. Quando eu queria sair, assim, colocava um chinelinho de dedo, e quando eu queria estar muito arrumada, era um tênis. Então, eu sempre tive esse jeito bem de boas de ser. Só que eu comecei a sentir muita dor nos pés, e aí eu fui no ortopedista, e ele falou que essa dor vinha justamente por conta dessa frouxidão ligamentar, e que eu precisava usar algum calçado que desse sustentação aos arcos plantares. Nisso eu comecei a olhar o mercado e eu vi que não tinha nenhum produto com todos os atributos que eu estava buscando. Então, eu queria um produto confortável, porque mais do que tudo agora era orientação médica, mas que tivesse um design, que tivesse a ver comigo, que tivesse um apelo sustentável, que foi algo que eu busquei a minha vida inteira na hora de consumir, e que fosse muito prático de usar no dia a dia, além de ser financeiramente acessível. Porque eu não queria comprar um produto, sei lá, que custasse 700, 800 reais. Não vou nem entrar na seara ainda de ser vegano ou não ser vegano, mas que é um produto feito de couro, que você não pode molhar, ou de couro vegano, que também não pode molhar. Foi aí que eu entendi que tinha um gap no mercado.
E justamente por conta dessa praticidade que eu buscava, eu sabia que o produto tinha que ser de plástico, ou minimamente algo semelhante. Porque hoje, aqui em São Paulo, está um dia de muita chuva, por exemplo. Pode ser que mais tarde abra o sol, pode ser que volte a chover. E para mim, sempre foi importante poder colocar alguma coisa no pé que eu não ia me preocupar se ia poder molhar ou não ia poder molhar, não ter que ficar pensando como o dia, em termos de previsão do tempo, vai se desdobrar para saber o que eu vou usar. No máximo, levo ou não levo um casaco. Então, eu vi que tinha esse gap, sabia que queria que fosse alguma coisa de plástico para trazer essa praticidade, essa facilidade, mas com esse apelo sustentável, que sempre, sempre, sempre foi algo muito importante para mim. Eu gosto de contar algumas histórias para ilustrar quem eu era, né? A Isa criança. Então, quando eu tinha uns 4 anos, eu aprendi na escola o que era reciclagem. E eu lembro muito claramente qual foi a atividade. A gente tinha que coletar em casa durante uma semana sucata e para construir um brinquedo no fim da semana na escola. E eu lembro exatamente o brinquedo que eu fiz. Naquela época, as caixinhas de leite ainda eram aquelas triangulares, sem aquela rosca, né, em cima. E eu peguei uma caixa de leite e uns potes de danoninho, e aí eu fiz um bonequinho, um robozinho, enfim, mas a partir desse aprendizado, eu cheguei em casa, né, porque meu padrasto era síndico do prédio, e eu fui questionar se o condomínio reciclava, e não reciclava. E por conta desse questionamento que eu fiz lá atrás, um condomínio inteiro passou a reciclar. Então, acho que foi o primeiro gostinho ali que eu tive com o poder da educação ambiental. Enfim, tem outras histórias também, mas foi daí que surgiu essa ideia. Só que, por um outro lado, eu nunca fui uma pessoa boa de química, nunca tinha trabalhado com moda, muito menos indústria calçadista, só que eu tinha uma vontade, um sonho. Então, o grande desafio foi encontrar fornecedores que estivessem dispostos a fornecer, primeiro de tudo, quantidades pequenas, né? Porque eu comecei a empresa com 50 mil reais e eu queria fazer a menor produção possível. Então, entender quem eram esses fornecedores, encontrar fornecedores dispostos a comprar esse sonho e, mais ainda, encontrar fornecedores de material que estivessem dispostos a desenvolver algo na pegada que eu estava buscando. E nesse sentido, a ignorância foi uma bênção, porque por não ter todo esse conhecimento químico, etc., eu não sabia das dificuldades de desenvolver o que eu estava buscando. Então, era mais fácil conversar, achando, né, fornecedores que estivessem afim, era mais fácil encontrar, era mais fácil sair falando o que eu queria e tentar convencer eles. Então, eu já cheguei falando, olha, eu quero um produto que seja totalmente reciclável, eu quero que ele seja vegano, eu quero que ele tenha a menor pegada de carbono possível. Eu fui falando tudo o que eu queria e eles foram se desdobrando. Na verdade, não é nem eles, tá? Ela. Porque acho que esse é um ponto também bem legal da história. Depois de conversar com diversos fornecedores de material, né, que a gente chama de composteiros, eu cheguei em uma empresa que a pessoa responsável pelo desenvolvimento de materiais e de novas tecnologias era uma mulher. E ela assim, ela já tinha uma preocupação e uma vontade de desenvolver materiais mais sustentáveis, só que não tinha tanto espaço na empresa para isso, nem demanda disso. Então, apesar do que eu estava pedindo era um volume pequeno, ela também enxergou como uma possibilidade de colocar em prática uma vontade que ela já tinha. E não coincidentemente, né, ela era uma mulher. Tem até um estudo de Yale que fala que mulheres em posição de liderança tendem a tomar decisões que levam sustentabilidade mais em consideração. Então, acho que esses foram os grandes desafios, né? Achar fornecedores e achar fornecedores que estivessem dispostos a fazer o que eu estava buscando, que não era inventar a roda, mas precisava fazer, sim, algumas inovações e algumas apostas do lado deles por conta do volume, que na época era bem pequeno. Eu imagino isso foi em 2000 e... Qual ano que você falou, Isabela? Eu não vou lembrar desse. Foi ao longo de 2018. Eu decidi... 18. Eu fiz ali uma pesquisa de mercado, foi no meio de 18 que eu falei, tá bom, vou lançar. E aí foi em 20 de dezembro de 18 que eu lancei. Então foram aí 6 meses que pareceram 6 anos. Não, muito legal ouvir, e eu imagino, mesmo que você tenha
tido, felizmente, né, encontrado essa pessoa que tinha vontade de fazer, mas como que deve ter sido difícil encontrar esses fornecedores, porque em 2018 o tema ainda era muito pouco falado, né, por mais que a gente sabe que já existiam as iniciativas, né, mas de 2018 para hoje, né, mudou muito essa cadeia de fornecimento. Hoje as pessoas, as empresas estão olhando muito mais para colocar a reciclabilidade, até mesmo por uma questão de legislação que está cada vez mais se ampliando. Naquela época ainda era muito pouco falado. Então imagina a dificuldade que você teve e que bom que você conseguiu encontrar, né? E a Linus, né, ela começou com sandálias, né, você explicou aí o começo, e o material que vocês encontraram foi um material também que era bem difícil de trabalhar, não era? Tipo, você falou que era o plástico, não sei se era o PVC ou EVA, qual que vocês estão hoje, se vocês... Na época eu lembro, a gente conversou, né, que era o PVC que você trabalhava, não sei se você modificou alguma coisa ao longo desse tempo. Eu queria entender um pouquinho mais com você, como que foi esse movimento de começar com esse material que tem essas suas dificuldades, você citou um pouquinho dessa pessoa que te ajudou, mas trabalhar a reciclabilidade dele e como que você foi desenvolvendo isso dentro do modelo da Linus para ele nascer já com todo esse propósito e hoje, né, no momento que vocês estão buscando já uma expansão para outros locais e mantendo esse propósito ainda, inclusive em novos países, né, que se não me engano vocês estão indo para outros mercados e mantendo esse propósito de sustentabilidade, inclusive, vou fechar minha pergunta aqui, como que vocês fazem justamente nessa lógica de tenho que manter tudo que eu venho trabalhando desde 2018 versus uma necessidade de expansão de mercado, mas mantendo o impacto sempre positivo? Sim. Eu vou, talvez fique um pouco ampla a minha resposta, mas porque é ampla a pergunta. Sim, a gente vai focando aí aos pouquinhos. Quando a gente fala de sustentabilidade aqui na Linus, obviamente a gente está falando de sustentabilidade ambiental, mas a gente também está falando de sustentabilidade social, né, e financeira. Então, falando inicialmente do material, a gente ainda assim trabalha com o PVC microexpandido, só que qual que é a diferença do nosso PVC para o PVC tradicional? O PVC, por si só, a resina de PVC é uma resina muito rígida. A resina que faz canos, por exemplo, né, de tubulação. E aí, para tornar ela flexível, você precisa adicionar plastificantes e lubrificantes. A resina em si de PVC, ela já tem um alto percentual de recursos inesgotáveis, que pode ser o sal marinho, que é o que a gente usa, como também pode ser o sal gema, enfim, tem diversas polêmicas, inclusive incluindo o sal gema, mas não é da onde a nossa resina é proveniente. Só que para você tornar ele maleável, você precisa, como eu falei, adicionar plastificantes e lubrificantes. E normalmente adicionava-se naquela época plastificantes ou de origem animal ou de origem fóssil, de petróleo. O que a gente fez foi substituir todos esses plastificantes e lubrificantes por óleos vegetais. E isso fez com que a gente aumentasse muito o percentual de fontes inesgotáveis ou renováveis na nossa composição. A gente, inclusive, virou um case na época dentro da Braskem, porque foi o PVC com a maior porcentagem de carbono renovável que eles já tinham encontrado. E de lá para cá, a gente ainda trabalha com o PVC, só que a gente foi encontrando outras formas de ampliar essa sustentabilidade. O PVC em si, isso é muito importante de reforçar, porque a gente, de forma alguma, quer ficar perto de qualquer coisa relacionada a greenwash. O PVC, independente de qual seja ele já é 100% reciclável. E isso faz com que ele seja o plástico mais utilizado no mundo, só que também é um dos mais reciclados no mundo, dada essa altíssima reciclabilidade. Ele só representa 0,08% dos plásticos presentes em aterro, porque, tipo assim, não reciclar PVC é perder dinheiro. Só que isso também interfere, obviamente, no nosso design. Então, o nosso produto, ele é totalmente monomaterial,
justamente para isso, para que facilite-se essa reciclagem, para que se a pessoa possa colocar naquele lixo de plástico reciclável, né, de descarte reciclável, e chegue para uma cooperativa, e ali tem um símbolozinho, qual que é o plástico, etc., para que eles saibam o que fazer e para que ele possa ser tranquilamente reciclado. Além disso, a gente tem diversas outras iniciativas. Então, toda a nossa produção, ela acontece no Brasil, nossos fornecedores são brasileiros, para diminuir a emissão no momento do transporte. A gente, como você falou, né, a gente está expandindo internacionalmente. A gente faz todos os fretes internacionais via marítimo. Assim, é muito pontual se tem alguma coisa que fuja disso, mas assim, é por questões que realmente fogem ao nosso controle, mas é a nossa regra fazer transporte marítimo, porque tem uma emissão bem menor. Além disso, a gente tem também muito foco em projetos sociais. Tem outras iniciativas ambientais, como vocês falaram no começo, ali nos Amazônia, que destina 100% dos lucros elegíveis para a OPAN, que é a Operação Amazônia Nativa, que é uma ONG de preservação de terras e direitos indígenas, porque a gente entende que é uma forma também de manutenção das florestas em pé. A gente tem compensação de CO2, mais do que 100%, na verdade. A gente... Ixi, dá para pensar em um monte, assim, realmente são diversas. Só que, como eu estava falando, a gente também tem esse olhar social. Então, a gente tem parceria com a AFESO, que é um instituto que tira meninas de situação de vulnerabilidade e coloca elas, amplia os horários de estudo para elas. A gente é super parceiro. A gente tem parceria com o Instituto Reciclar, no qual a gente faz mentorias com meninas que estão entrando no mercado de trabalho ou estão fazendo transição no mercado de trabalho. 80% mais ou menos dos colaboradores aqui dentro da Linus são mulheres, justamente por conta do que eu mencionei antes, desse estudo de Yale, que fala sobre o impacto que mulheres em posição de liderança têm na sustentabilidade. Então, a gente entende também que formar novas lideranças femininas no médio e longo prazo também tem um impacto ambiental bastante relevante, além de, enfim, mulheres serem as principais vítimas, as que mais são deslocadas, né, por desastres climáticos, são as mais vulneráveis nesse sentido. Então, tem diversas frentes nas quais a gente atua para realmente a gente conseguir olhar para a sustentabilidade de uma forma mais ampla. Então, obviamente, pelo olhar ambiental, mas também pelo social e também pelo financeiro. A gente é uma empresa que nunca captou e que ela vai crescendo de forma orgânica e ainda assim rápida, mas de uma forma sustentável no sentido mais puro da palavra, de que tem a capacidade de se sustentar saudável ao longo do tempo. Então, é um pouco a forma como a gente enxerga a sustentabilidade aqui dentro. Não, legal, Isabela, só com um complemento rápido aqui, Gustavo, né, que me surgiu de dúvida, que a Linus ela vem ampliando, né, acho isso fantástico, você falou que vocês nunca captaram, isso é muito bom, mas vocês mostram dentro do seu desenvolvimento, né, justamente isso, que é possível equilibrar, né, o ambiental, o social e o econômico, né, com foco no tripé da sustentabilidade. Quais que você acha que são as principais práticas que a Linus traz, que demonstra isso e trazendo essa expansão, porque a gente vê hoje muitas empresas que falam, sustentabilidade não traz dinheiro, sustentabilidade não traz retorno, fazer esse tipo de investimento não compensa, né? E muitas empresas grandes, inclusive, usam esse discurso, muitas empresas pequenas também, às vezes acabam tendo dificuldade em conseguir fornecedores que tenham um bom custo, enfim. Quais seriam as boas práticas aí que você acha que faz esse diferencial para a Linus continuar expandindo e mantendo justamente esse propósito e sendo um diferencial de fato para o mercado, um case aí de sucesso?
Sim, tem uma frase que eu gosto de falar, assim, com frequência, que ela é muito verdadeira, que a gente vende porque a gente é mais sustentável, a gente não é mais sustentável porque isso vende. Então, eu acho que isso traz muito a nossa genuinidade. A gente começou com esse propósito, com esse objetivo, com essa premissa. E todas as decisões que são tomadas dentro da empresa desde o início, e muitas vezes decisões que não chegam até o consumidor, que ele nem fica sabendo, que são detalhes, pela percepção dele são detalhes, mas para a gente faz parte das nossas tomadas de decisões diárias, elas são norteadas pela sustentabilidade. Então, até interessante falar, até muito pouco tempo atrás a gente nem tinha uma área de sustentabilidade aqui dentro, porque a gente entende que tem que ser algo totalmente transversal, tem que estar presente na mentalidade de todo mundo, desde a área financeira, logística, marketing, comercial, todo mundo tem que enxergar a empresa dessa forma. A gente passou a ter muito mais como uma área de consolidação de dados e fazer projetos pontuais e manutenção de certificados do que, putz, precisamos tornar a empresa mais sustentável. Então, eu acho que é isso, nascer sustentável, nascer buscando ser o mais sustentável possível, né, porque nada é 100% sustentável, é um grande diferencial. E essa genuinidade, no final das contas, faz o cliente comprar da gente, porque ele vê que é verdadeiro o que a gente está fazendo, eles percebem que a gente não está fazendo para vender. E um outro ponto que eu acho que vem muito desse fato da gente nunca ter captado, a gente é muito diligente com cada centavo. Eu comecei a empresa com 53 mil reais e era o que eu tinha para fazer a empresa acontecer, e a empresa virou a partir desse dinheiro. Então, a partir do momento que você não tem dinheiro para queimar, né, como diversas empresas têm aí, burn rate, que tem meta de queimar dinheiro até começar a dar retorno, tá? A gente não tinha essa possibilidade, a gente tinha que fazer o negócio acontecer. Então, apesar da empresa ter crescido muito, né, de lá para cá, essa mentalidade permanece. Então, a gente ainda assim trabalha com ROIs altos, a gente busca fazer ações que, de fato, vão trazer dinheiro de volta para a empresa, e é um dinheiro importante não só para saudabilidade financeira da empresa, mas também para a gente conseguir investir em projetos de pesquisa e desenvolvimento e outras iniciativas para que a gente consiga ampliar nossas frentes em sustentabilidade. E aí entra, acho que também um outro ponto, né? Eu lembro que antes de eu, de fato, lançar a Linus, eu já tinha conversado e já tinha fechado, na época, com a Eu Reciclo, a gente não é mais parceiro deles, mas na época a gente era, para reciclar não só as embalagens, né, as caixas onde as Linus fossem enviadas, mas o próprio produto. E a gente foi, inclusive, se não me engano, a primeira marca a querer reciclar o produto, não só a embalagem, porque normalmente eles faziam só, sei lá, embalagem de iogurte, embalagem de, sei lá, salgadinho. Então, sem saber, eu já estava preparando meio que a DRE da empresa para conseguir comportar essas iniciativas de sustentabilidade. E conforme a empresa foi escalando, esse budget também foi escalando. E tendo a tranquilidade e a calma de que a gente não precisava e ainda não precisa fazer tudo de uma vez. Mas a gente fala, né, que é Linus, no caminho do bem. E pra gente o caminho do bem não é um caminho que você passou uma vez, está visto e foi. Ao contrário, é um lugar que você tem que estar sempre revisitando, sempre buscando melhorias. É uma caminhada realmente contínua, porque sempre dá para fazer melhor. E você não vai do 0 ao 100, mas você vai caminhando sempre passos à frente, mas para conseguir melhorar. Então, eu acho que essas são os mindsets, assim, que fazem a diferença e que fazem a gente ser uma empresa com viés muito sustentável, mas também muito rentável. E agora vocês estão lançando, né, publicando, né, o relatório de sustentabilidade. Como é que foi esse processo e como é que é os desafios, né, para uma empresa menor para fazer um relatório comum de sustentabilidade que é tão complexo quando a gente pensa na sua feitura?
A gente já tinha, né, que para mim é até difícil listar todas as iniciativas, mas a gente já tinha muita iniciativa de sustentabilidade, só que a gente nunca tinha pegado e consolidado todas elas em um lugar. Era muita coisa que a gente falava e tinha espalhado e tinha escrito por aí, mas não em um lugar só. Então, a nossa ideia, na verdade, porque sempre, né, o relatório de sustentabilidade é lançado um ano após o outro. Então, em 2025, eu lancei o referente a 2024 por ter o ano fechado. A nossa ideia era fazer, primeiramente, em 2024, um de 2023. E a gente chegou a fazer, só que ele ficou pronto muito no final do ano e não ficou com a carinha que a gente queria, não ficou um negócio tão legal visualmente, não era tão friendly assim para ser compartilhado. Então, ele foi o nosso mínimo produto viável ali para tipo, entender como fazia e para realmente, em 2025, a gente fazer o de 2024. E foi super importante para a gente se aprofundar e pegar mais dados que em alguns momentos a gente não tinha na ponta da língua e gerou também mudanças aqui dentro, porque a gente fazia todos os anos com empresas parceiras inventário de emissão. Só que quando chegou na hora de consolidar tudo, ele falou, cara, não é nesse nível de detalhe que a gente quer mais, não tá feito do jeito que a gente gostaria. Isso que a gente estava trabalhando com os melhores parceiros que tem no Brasil. Então, a gente entendeu que para chegar no padrão, por exemplo, de qualidade que a gente queria, a gente ia ter que passar a fazer esse inventário internamente. Então, a gente foi atrás de um software, tarará, beleza. Depois que você faz o inventário internamente, você precisa de uma auditoria externa para validar. Então, foram processos também que a gente foi entendendo ao longo do caminho e acabaram virando o processo em si, né, de fazer o relatório, acabou virando também um norte para a gente de aprimoramento da nossa própria mensuração. Além disso, algo que foi bastante impactante, que positivamente, né, que ajudou a gente nessa factura, como você falou, Gustavo, do relatório, é que em 2024, a gente ganhou um prêmio da Cartier, né, um prêmio internacional da Cartier, como segunda startup da América Latina e Caribe de maior impacto ambiental e social. Chama Cartier Women's Initiative. Era, além do prêmio em si e tal, que foi super bacana, fui para a China, recebi um prêmio lá, tarará, mas teve um outro lado que era uma trilha de desenvolvimento e você podia escolher na qual você queria se aprofundar. E a gente escolheu justamente de mensuração de impacto. Então, a gente teve acesso a especialistas de lá, que também foram ajudando a gente a entender como escrever, como estruturar um relatório de uma forma que ficasse o mais transparente possível, o mais friendly para ser lido possível, para também não ficar aquele negócio mega técnico, que as pessoas iam ler, não iam entender nada do que estava escrito, um negócio que realmente gerasse interesse, ao mesmo tempo que trouxesse dados de forma muito clara, sabe, de forma muito aberta para o público. Então, foi um trabalho contínuo e é um trabalho contínuo. A gente está trabalhando para o relatório, né? Como agora a gente faz o inventário internamente, para o inventário de 2025, que a gente vai lançar em 2026, a gente já está fazendo mês a mês o nosso inventário. Então, tem coisas que já vão caminhando. E foi muito bacana, porque um dos objetivos que a gente tinha quando a gente estava fazendo o relatório de 24, era tirar a certificação do Sistema B. E logo, assim, um mês depois que a gente lançou, a gente já conseguiu tirar essa certificação. Então, ali nos passou a ser uma empresa Sistema B, então foi muito legal. Meio que concomitantemente, enquanto a gente estava fazendo o relatório, as coisas já estavam caminhando para se tornar realidade. É legal ver o processo que vocês passaram, Isabela. E uma pergunta que eu acho que fica também assim, hoje você comentou, né, no começo que vocês sempre trabalharam com ótimos fornecedores que ajudaram vocês, né, inclusive a desenvolver o produto. Vocês ainda mantêm esses fornecedores? Eles auxiliam no fornecimento das informações necessárias para vocês fazerem esses relatórios que vocês têm elaborado? E como que vocês conseguem garantir que eles cumpram, né, os critérios rigorosos, né, para fornecer os produtos para vocês, de forma a talvez não impactar tanto o custo do produto final? Sim.
Tem fornecedores que são os mesmos do início, tem fornecedores que mudaram, tem fornecedores que se mantêm, mas a gente tem outros. Conforme a empresa também vai crescendo, a gente vai precisa ter outros pontos de apoio também, né, para não correr tanto risco. Mas sim, eles são peça fundamental para fazer o relatório, porque tem muita informação que a gente precisa deles. Então, sei lá, de injetor, tem um sistema fechado de circulação de água para resfriamento de máquina. Então, a gente precisa pegar todos esses dados, por exemplo, para colocar no relatório. Tem, inclusive, essa abertura para conseguir implementar energia solar nas fábricas. Então, é algo que caminha muito de mão dada, assim. Sim, a gente tem a gente tem um processo rigoroso de seleção de fornecedores, né? Hoje em dia, tipo, tem um checklist que tem que cumprir, etc. Tem toda uma parte contratual também, que no nosso contrato de fornecimento tem obrigações ambientais e sociais. E alguns fornecedores que precisam têm certificações, por exemplo, a BVTEX. É uma certificação que é da indústria têxtil, apesar da Linus não ser da indústria têxtil, para fornecer para grandes grupos. Por exemplo, posso falar, a gente lançou recentemente uma collab com a Maria Filó, que é do grupo Asas, né? Arezzo mais Soma. Para fornecer para eles, precisa-se ter a BVTEX. Então, a Linus precisa ter a BVTEX e o fornecedor que está fornecendo para a gente aquele lote, por exemplo, precisa também ter a BVTEX. Então, tem toda uma cadeia de rastreamento para garantir tanto obrigações ambientais quanto sociais. Então, quando a gente vai, inclusive, selecionar fornecedor hoje em dia, ele já precisa ter a BVTEX. Então, assim, premissa para a gente fechar qualquer contrato, sabe? Porque é óbvio que a gente quer e a gente faz um trabalho contínuo de melhoria e desenvolvimento de fornecedores, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma certa agilidade, a gente precisa de pessoas que já estejam preparadas para isso, ou mais preparadas para isso, já estejam partindo de um nível, né, ali de comprometimento com essa questão. Então, acho que esse é um exemplo de como a gente mantém controle de tudo isso. Fora, obviamente, um relacionamento muito próximo com eles. Assim, a gente tem visitas constantes, tem vistoria, então tem diversas coisas que vão acontecendo em paralelo para garantir tudo isso. Olhando o relatório, né, de vocês, é legal o nível de transparência que vocês trazem dessa relação com os fornecedores, né? Muitas empresas colocam, né, falam dos fornecedores, mas pouco. E é muito importante, né, a cadeia, quando a gente fala de sustentabilidade, o impacto das empresas normalmente é maior na cadeia de suprimentos como um todo do que da própria empresa, né? Então, ter isso bem claro, demonstrar como é que esse impacto, como está sendo o trabalho com os fornecedores é muito importante para que realmente tenha uma pegada sustentável, né? Quando você fala de empresa de bem de consumo, né? Sim, isso foi um ponto que para a gente foi assim, imprescindível, sabe? Na hora a gente falou, cara, a gente quer colocar aonde nossos fornecedores estão, a gente quer colocar qual é o impacto de cada pedaço realmente, de cada um. E a gente é exatamente isso que o Gustavo falou. É algo que não é comum você ver em relatórios de sustentabilidade, esse nível de transparência. Mas eu falo aqui, tudo que se é pra gente fazer alguma coisa aqui dentro, seja lá o que for, é para fazer bem feito. Então, acho que isso está bastante refletido ali no nosso relatório mesmo. Isabela, e olhando para o outro lado da cadeia, né? A gente falou de fornecedores, agora eu queria fazer uma pergunta de consumidores. Vocês educam bastante eles nas questões ambientais e as sandálias, vocês fazem algum tipo de reciclagem, coleta, sei lá, usei, quero descartar não sei onde, vocês dão essas informações, como vocês sentem? Sim. Os consumidores são cientes. Tem pontos bons e pontos ruins, acho que ainda do consumidor. A gente fez uma pesquisa de persona no ano passado, se eu não me engano, e
É muito claro que os consumidores sabem desse lado sustentável, mas ainda não é o fator de tomada de decisão principal para o consumidor brasileiro. Então, eu brinco que assim, as pessoas vão até a Linus para comprar porque elas viram alguém que elas curtem usando, porque é um produto financeiramente tem um preço bom, é confortável, é bonito. E na hora que elas, tipo, beleza, elas já estão para comprar, porque assim, já tem todos os atributos que normalmente elas estão buscando. E quando a gente, entre aspas, tira essa culpa, né? Porque assim, ó, não precisa se preocupar de onde o produto vem. Eu tô garantindo isso aqui para você, não precisa se preocupar para onde ele vai, eu também tô garantindo isso para você. É o último, é assim, a cerejinha no bolo, sabe? Para o cliente de fato comprar. Mas não é o que leva ele a comprar. Só que é interessante porque depois que ele compra, é sobre isso que ele vai falar. Ele vai falar: olha que legal, minha sandália, minha Linus é sustentável. Então passa a ser algo identitário, não é a razão pela qual ele compra, mas é o que ele fala depois que ele de fato realiza essa compra. Mas mesmo a gente entendendo que esse não é o fator principal na tomada de decisão, é sim papel nosso, responsabilidade nossa, continuar esse trabalho de educação. Então, a gente tenta fazer isso de uma forma que não seja maçante, de uma forma que seja legal, que seja interessante, porque a gente quer mostrar que a sustentabilidade, ou tomar decisões mais sustentáveis no dia a dia, não precisa ser algo maçante. Não é que você, cara, tem que, de novo, como eu falei lá atrás, não é que você tem que ir do 0 ao 100 em um dia. Cada coisinha que você consegue ir fazendo já é melhor, sabe? Então, a gente quer mostrar que sustentabilidade pode, sim, fazer parte da sua rotina de uma forma leve, não de uma forma que te dê mais trabalho, mais dor de cabeça, porque, assim, a gente não precisa, né? Todo mundo aqui já tem tanto problema, tanta preocupação, tanta carga mental, que a gente não quer que esse consumir mais sustentável se torne mais uma dor de cabeça na cabeça do consumidor. Então, a gente tenta fazer essa educação, mas de uma forma legal, de uma forma leve, divertida. Quanto à parte de logística reversa, a gente tem esse programa hoje a nível São Paulo. A gente recebe Linus usadas velhas na Casa Linus, ali na Joaquim Antunes. A gente ainda não tem, a gente está desenvolvendo, a gente está bem no meio desse projeto, porque inclusive é uma das iniciativas que está no nosso relatório de sustentabilidade. A gente quer ter hubs de coleta pelo Brasil, só que centralizando, porque hoje em dia, se eu mando cada par velho de volta para cá, ou enfim, direto para a fábrica, no limite, ambientalmente é pior, porque eu vou estar pagando para as moléculas de CO2 viajarem por aí. Faz muito mais sentido eu conseguir concentrar e trazer em grandes lotes do que ficar fazendo um frete por vez. Então, é um trabalho que a gente já faz. Só que a gente fez algo muito bacana. Tem uma empresa que chama Play Piso. Acho que a maior empresa aí de mais referência aqui no Brasil de pisos esportivos. Eles fizeram a pista de atletismo do Pan-Americano, que aconteceu aqui, se não me engano, no Rio, das Olimpíadas também. São, sei lá, piso oficial da Confederação Brasileira de Atletismo, da Confederação Brasileira de Tênis. Eles são realmente mega referência. Então, a gente se uniu com eles e a gente construiu um playground feito com linos trituradas, linos recicladas. Então, eles misturaram com pneus reciclados e a parte do meio do playground, porque, pelo que eu aprendi no processo, né, são 3 camadas. Tem a base, tem ali o meio, que é o amortecimento, e tem a parte de cima, que é o que a gente vê. Então, a gente conseguiu fazer essa camada de meio com o lino triturada. E isso é legal porque, além de reinserir, né, pares antigos em uma nova cadeia, que também evita que material virgem fosse utilizado. Então, a gente consegue ressignificar. E a gente está com esse projeto também ongoing com eles. A gente está enviando, mandei esses dias um e-mail autorizando a transferência para eles de muitos pares antigos que a gente tem retornados de clientes para se transformar em outros playgrounds. Então, a gente vem também buscando iniciativas diferentes para conseguir dar nova vida para esses produtos. Porque, até, Renato, como a gente se conheceu, né, em vidas passadas ali há uns anos, justamente para conversar sobre isso,
naquela época e ainda hoje em dia, a gente só consegue usar 20% de material reciclado. 20 a 20, assim, quando muito 30, tá? Mas assim, é limitado o quanto a gente consegue usar de material reciclado nas sandálias. Elas possuem já pelo menos 20%. Só que a gente não consegue aumentar por uma questão de preservação das propriedades físico-mecânicas. Então, a gente ainda assim tem que buscar outros lugares onde reinserir esse produto depois do uso. A gente está fazendo subprodutos, a gente consegue fazer hoje chaveiros a partir de material reciclado e tal, mas ainda assim a gente precisa dar vazão a esse volume. E, desculpa, até continuando mais um ponto, a gente entende que é responsabilidade nossa, né, como empresa, esse pós-uso. Então, por isso que a gente também busca tanto outras iniciativas. Indo para a próxima questão, em relação ao futuro, né? Quais seriam as próximas metas da Linus e o conselho que você dá para novos empreendedores que querem seguir esse caminho da sustentabilidade nos seus negócios? Bom, acho que em termos de futuro é a gente continuar crescendo a empresa e juntamente com o impacto que a gente vem gerando. Eu falo que por meio da Linus eu comecei a Linus em busca de propósito, né? E eu encontrei o meu propósito, que é conseguir, assim, como a gente quer sempre estar fazendo melhor, não só para a gente se diferenciar dos nossos competidores, mas também para desafiar eles a fazerem melhor. Porque não adianta só a Linus estar preocupada com isso. E é muito bacana, com tão pouco tempo de marca, na época a Linus tinha, sei lá, 1 ano, ver os maiores nomes da indústria calçadista se mexendo por conta de coisas que a gente vem fazendo. Então, acho que entre diversos objetivos aí de futuro, como continuar nossa expansão internacional, continuar, assim, levando a marca mais longe, acho que tem esse outro lado também de fazer nossos competidores irem mais longe, no sentido de estarem mais preocupados. Tudo bem que é mais difícil você se tornar mais sustentável quando você é uma empresa gigantesca, né? Tem burocracias, processos, outros stakeholders aí envolvidos, mas é deixar eles desconfortáveis e causar neles essa mudança. Ah, e o conselho. Conselho que eu daria para quem quer empreender ou trabalhar com sustentabilidade, eu acho que 2, na verdade. O primeiro, e não só quem quer trabalhar com sustentabilidade, mas empreender de modo geral, trabalhar com algo que você ame, que seja realmente genuíno, porque é muito desafiador, né? São, assim, é basicamente resolver problemas, então tem que ter um gosto por isso. E quando é um tema, um assunto que você realmente gosta, realmente faz você pulsar, você faz isso com muito mais alegria, com muito mais vontade, e é mais fácil de passar pelos dias ruins. E o segundo conselho que eu daria é aquilo que eu falei de, assim, aí focado mais na sustentabilidade, mas não é achar que você vai resolver o mundo em um dia, sabe? Mas é assim, é entender que é uma caminhada, que tem muito para ser feito, que de pouco em pouco que você consegue fazer já é algo, já é melhor do que ontem. E entender que, obviamente, por mais vontade que você, como indivíduo, tenha de mudar tudo, eu gosto muito do conceito da corresponsabilidade. Você, como indivíduo, é responsável, mas as empresas também são responsáveis e o governo também é responsável. Então, cada um tem que fazer a sua parte e tentar fazer as outras pecinhas ali do quebra-cabeça se movimentarem. Aquele ditado, né? Andorinha sozinha não faz verão. Então, você tem que fazer a sua parte, mas também tem que conseguir movimentar o todo. Muito bom, Isabela. Acho que a gente já encerrando aqui, queria agradecer a sua participação, a conversa, conhecer um pouquinho mais da Linus, como foi a jornada de vocês, né, o que vocês estão fazendo e como vocês estão impactando o planeta. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a todos que nos assistiram, nos escutaram. Já vou deixando o meu até logo aqui, até o próximo episódio, mas antes da gente encerrar 100%, quiser deixar algum contato, que as pessoas possam conhecer mais a Linus, ter mais informações ou falar com você, fica à vontade, viu? Boa. Bom, para quem não segue a gente no Instagram, nosso Instagram é @use.linus, nosso site uselinus.com.br e uselinus.com o global. Enfim, tô ali também no LinkedIn, Isabela Chucide. Fiquem mega à vontade para mandar mensagem. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo.
É isso, um prazerzão, pessoal. Super obrigada pelo convite. Um prazer nosso. E, bom, agradecer a Isabela pela participação aqui, agradecer os nossos ouvintes e quem estava nos assistindo. Aqui, o conhecimento é sustentável. Até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.